Estamos de volta com o programa Ideias e estamos entrevistando o economista Rodemarque Castelo Branco. Nesse bloco nós vamos falar sobre economia regional. Como é que está a Zona Franca de Manaus perante o Brasil? Veja o seguinte, a economia industrial da Zona Franca de Manaus, se nós analisarmos em termos de faturamento, em termos de produção, ela está muito bem. Mas mesmo assim me preocupa. Me preocupa porque nós temos hoje uma dependência excessiva em relação a dois produtos. O produto motocicleta e o produto televisor são responsáveis, os dois, se não estou enganado, por torno de 42% de todo o faturamento da Zona Franca de Manaus. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação que tenho é de que a Zona Franca de Manaus gera em torno de 105 mil empregos. Ela, em 1989, ela gerava em torno de 90 mil empregos. Então, o aumento da produtividade fez com que se possa produzir muito mais do que produzia antes, com uma quantidade pouco superior de pessoas. Essa é uma outra situação que preocupa, porque se nós estamos pensando em novos empregos e existe uma necessidade de crescimento acelerado do emprego nesta cidade, e cada vez mais de mão de obra qualificada, nós temos que pensar em outras fontes de crescimento que não apenas da Zona Franca de Manaus, porque ela tem praticamente o seu limite como geradora de emprego. E me preocupa mais uma coisa, o mundo mudou. O mundo hoje é um mundo completamente diferente da época quando foi criada a Zona Franca de Manaus. Já é uma senhora, foi criada em 67, ela está indo para os 50 anos. Né? Ela não é nem uma balzaquiana, estamos a caminho da melhor idade, como se diz. O mundo mudou, o Brasil mudou. Que de acordo com o Estatuto do Idoso começa aos 60 anos. 60 anos. Então o Brasil mudou, a economia mundial mudou, a economia brasileira mudou, e nós precisamos adaptar cada vez mais a Zona Franca a esse novo momento existente. E dentro disso aí eu gostaria, o pouco tempo que nós temos, de levantar a situação que eu já levantei inicialmente. Todos os produtos novos que estão surgindo são bens de informática. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós ficaremos produzindo produtos aqui, são produtos de uma tecnologia do passado, mesmo que, quando eu digo, para um produto como televisores, que utilizam uma nova tecnologia, cada vez mais sofisticada, motocicleta, mas não são produtos novos que estão surgindo, como o tablet, que ninguém imaginava há 5 anos atrás, e que se transformou num sucesso mundial, e que não vai ser produzido em Manaus, como foi o televisor, exclusivamente em Manaus. As grandes fábricas estão ficando fora de Manaus. Então, isso é uma preocupação. A economia precisa avançar, precisamos pensar também em novas fontes de crescimento. Nós temos apenas uma fonte de crescimento importante, que é a Zona Franca de Manaus, que vai continuar a ser. A Zona Franca de Manaus tem que ser mantida, tem que procurar resolver esses problemas, porque ela vai continuar a ser a principal fonte de crescimento. Mas nós temos que começar a construir outras pequenas fontes de crescimento. Temos que pensar no turismo, temos que aproveitar o aproveitamento da biotecnologia, do banco genético existente aqui. Você vai dizer, mas Rodemarque, todo mundo fala isso há 30 anos e não acontece nada. E por que não acontece? Porque foi o seguinte, no caso específico do aproveitamento dos produtos da Amazônia, nós aproveitamos esse banco genético, nós precisamos investir, não é de curto prazo, precisamos investir maciçamente em ciência e tecnologia, para que nós possamos conhecer a floresta e pensar como aproveitá-la de uma forma sustentável. Nós temos duas faculdades, que é a Universidade Estadual do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas, existem outras que são particulares. Essas faculdades não estão criando esse capital intelectual que venha suprir essa demanda? É o seguinte, eu acho que a Universidade Estadual e a Universidade Federal estão fazendo isso. Porém, muito aquém do que podia fazer, porque faltam recursos. Nós precisamos considerar ciência e tecnologia e precisamos, volto a falar em educação, considerar a educação como prioridade zero, vamos chamar, primeira prioridade dentro da economia regional. Como é que nós podemos, hoje, se eu falamos do Brasil, está entre os últimos lugares em termos de resultado, em qualquer avaliação, nós também não estamos muito bem colocados no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, em termos de qualquer avaliação que é feita de educação. Ora, existe uma diferença, nós precisamos o quê? De ciência e tecnologia, precisamos de recursos humanos, para poder investir numa nova fase de crescimento em cima do conhecimento da floresta. Que não é hoje, talvez daqui a 15, 20, 25 anos eu tenho que começar, a partir de agora, a investir. Temos aqui uma indústria que utiliza a tecnologia de ponta, tá certo? Televisores, motocicletas e outros que estão aí, eletroeletrônica. Inclusive algumas até com produtividade melhor do que outros países. Exatamente. E não temos a mão de obra qualificada. Isto é,
Na realidade, nós temos que ter um planejamento estratégico e pensar o que é que nós queremos, de maneira muito simples, daqui a 30 anos. E o que é que nós precisamos construir para daqui a 30 anos atingirmos esse nosso objetivo. Não se constrói uma fonte de crescimento, a não ser que você descubra petróleo. Tá certo? Você não constrói isso em 5 anos, em um governo. Temos que construir em vários governos. Nós temos que ter política, não de governo, mas política de Estado. Isto é uma política de Estado, investir em ciência e tecnologia, construir infraestrutura e investir maciçamente em educação, independente de qual seja o governo. A produção me avisa que o nosso tempo praticamente acabou, mas mesmo assim eu vou conceder 30 segundos para as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando, porque eu acho que é interessante nós discutirmos a Amazônia, nós discutirmos o Brasil. A sociedade brasileira e a sociedade amazônica discutir um pouco o seu destino. Eu acho que eu terminei falando em planejamento estratégico. Eu acho que nós devemos pensar o que é que nós queremos daqui a alguns anos, o que é que nós precisamos fazer para alcançar esses objetivos. Isso não é discussão de governo apenas, é uma discussão da sociedade. Eu também agradeço ao economista Rodemar Castelo Branco e certamente outras vezes viremos aqui para entrevistá-lo, para falar sobre a economia mundial, a economia do país e também a economia local, a nossa economia regional. Chegamos ao final de mais um programa Ideias. E aí, você gostou? Eu quero saber. Para eu saber, você pode fazer de duas formas. Ligar para o meu telefone 91 12 9676 ou então mandar uma mensagem para o meu e-mail, bwastone@hotmail.com. Mas eu quero deixar um recado para você também. Se você tem uma boa ideia, entre em contato comigo, ou por telefone ou por e-mail. Tenham todos um bom dia.